Sejam bem-vindas, bem-vindos todas e todos ao Estado das Coisas em Debate, a agenda de desenvolvimento e democratização que o Brasil precisa. Hoje vamos debater o tema transferência de renda, o que o Brasil precisa para avançarmos na proteção social. Para tratarmos do tema, nossa convidada é Márcia Helena Carvalho. Márcia Lopes é assistente social com especialização da criança e adolescente e mestrado em serviço social pela PUC São Paulo. Foi professora do curso de serviço social da Universidade Estadual de Londrina por 30 anos. Foi secretária de Assistência Social de Londrina, onde também foi vereadora. Márcia foi ministra do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde também ocupou os cargos de secretária nacional de Assistência Social e secretária executiva. Presidiu a Rede de Pobreza e Proteção Social dos países da América Latina e Caribe pelo BID. Coordenou o grupo de trabalho Fome Zero, com 13 ministérios por 5 anos. Integrou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, e o CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social. Ainda Márcia, com esse vasto currículo, atuou como consultora nacional e internacional por organismos do Sistema ONU, como FAO, Unicef, PNUD, União Europeia e BID, em países da África, América Latina e Caribe. Conselheira também do Instituto Lula. Atualmente, Márcia Lopes integra a coordenação da Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social e do Comitê Técnico da Assistência Social do Consórcio Nordeste. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Wieland, todos e todas que estão aqui. Muito feliz, muito honrada de participar, né, deste programa tão importante, Coisas em Debate, e reencontrar amigos, não é? Como Fernando Pimentel, Marco Antônio, minha querida Rosilene Rocha, Wieland, não é? E esse time com o qual eu tive a grande honra de trabalhar, não é? Na época do governo do presidente Lula, pelo MDS, e nos encontrando aí também, né, muitas vezes, nas Minas Gerais, esse estado tão potente, tão importante para o Brasil. É uma honra estar aqui, Wieland. Muito obrigado, Márcia. Como você já nos lembrou, estaremos hoje com Fernando da Mata Pimentel, ex-governador do estado de Minas Gerais, como debatedor. Teremos também a assistente social e especialista em gestão pública, Rosilene Cristina Rocha. A Rose foi ex-secretária nacional de Assistência Social e secretária de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Conosco também Marco Antônio Castelo Branco, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codemig. Daqui a pouco, nossa convidada vai dispor de 15 minutos para suas considerações e os debatedores, na sequência, apresentarão suas questões. Antes, porém, vamos ao tema transferência de renda, combate à insegurança alimentar, à pobreza e à miséria. Como nós sabemos, nos 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, a partir principalmente do Ministério de Desenvolvimento Social, foram implementadas diversas políticas com viés intersetorial que trouxeram avanços sem precedentes na oferta de políticas públicas para a população mais vulnerabilizada do nosso país. A partir do impeachment da presidente Dilma, os retrocessos vêm sendo implacáveis, com a trágica ampliação da pobreza, da fome, da vulnerabilidade social e
com o cerceamento grave de oportunidades de trabalho para os segmentos mais desprotegidos da população brasileira, revertendo o quadro de avanço dos 13 anos de governo petista. Os governos Temer e Bolsonaro desconstruíram grande parte das medidas da área de segurança alimentar e nutricional, não é? E, recentemente, também do programa de transferência de renda. Nós vimos que, com a Covid-19, houve um agravamento da situação de pobreza da população brasileira. Um inquérito nacional de insegurança alimentar, feito em dezembro de 2020, mostrou que mais da metade dos brasileiros, mais de 116 milhões de pessoas, encontram-se em situação de insegurança alimentar. Desses 19 milhões de brasileiros, 19 milhões de cidadãos encontram-se em estado de fome. Por sua vez, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade o auxílio emergencial em 2020 para famílias sem a proteção do mercado de trabalho formal. Em outubro de 2021, sem nenhum debate com a sociedade, o auxílio emergencial, não é, foi extinto, assim como também o programa Bolsa Família. E, no lugar, foi aprovado o programa de transferência de renda intitulado Auxílio Brasil. A responsabilidade pelo acesso ao novo programa de renda deixou de estar com os centros de referência em assistência social, os CREAS, e este programa não teve sua fonte de financiamento de longo prazo definido, o que representa uma grande insegurança para todo o país. Certamente, o próximo governo encontrará o país numa situação gravíssima em termos de pobreza, fome, desemprego, não é, convivendo com mecanismos burocráticos como o teto de gastos, não é, e o novo desenho institucional imposto pelo governo atual. Márcia, não é, diante deste cenário, não é, o que o próximo governo deve priorizar para mudar esse estado de coisas, principalmente no que se refere à política de transferência de renda e o combate à insegurança alimentar? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Wieland. Bem, por incrível que pareça, nós temos que dizer e reafirmar aquilo que o nosso pré-candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tem dito: combater a fome. Se em 2003 nós iniciamos o governo Lula com o Fome Zero, não como distribuição de um prato de comida, mas, de fato, para estruturar uma articulação intersetorial para assegurar a produção, o abastecimento, o acesso aos alimentos, o acesso à renda, o acesso à água, o acesso à permanência das crianças na escola. Se nós tínhamos, naquele período, mais de 14,2 milhões de famílias em situação de pobreza, neste ano, nós justamente ampliamos aquele patamar. Nós já crescemos 17,7 milhões de famílias em situação de pobreza. Nós temos, como você já bem disse, sim, em dezembro de 2020, a pesquisa que a Rede Pensan elaborou e fez um trabalho tão sério, acusou 19,1 milhões de famílias, de pessoas em situação de fome. Hoje, já uma nova pesquisa aponta 33 milhões de pessoas em situação de fome. Quer dizer, é absurdo, é estarrecedor a gente imaginar que de 2003 a 2016, com os governos Lula e Dilma, nós percorremos uma trajetória com tantos desafios, porque o Fernando Pimentel se lembra bem, né, como ex-ministro, Rosilene, enfim, Marco Antônio, todos os que estavam aí, você, Wieland, nos estados e municípios ou no governo federal,
nós nos lembramos bem, né? O grande sacrifício mesmo, né? Os caminhos que nós tivemos que construir para equilibrar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, para fazer um outro diálogo em nível internacional. Não foi à toa que, logo que eu deixei o ministério, nós fomos chamados, não só eu, muitos que passaram pelos governos Lula e Dilma, chamados pelos organismos internacionais do sistema ONU, exatamente para explicar como é que a gente conseguiu implantar um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional. Como é que a gente conseguiu reduzir quase 60% da mortalidade infantil, reduzir de 12 para 3,4 a desnutrição, assegurar que as crianças permanecessem na escola com terminalidade, não saindo, não tendo evasão escolar, porque é uma das condicionalidades, né, do então programa Bolsa Família. Como é que nós fizemos chegar água nas comunidades todas, seja metrópoles, cidades muito pequenas, comunidades indígenas, quilombolas de fronteira? Como é que a gente construiu um programa de habitação? Como é que a gente implantou um sistema único de assistência social, rompendo com a ideia de benemerência, de caridade, de favor, mas, de fato, cumprindo... Desculpa, que hoje eu estou bastante gripada, então eu vou incomodar um pouquinho os nossos telespectadores aí. Mas como é que a gente conseguiu transformar a assistência social, definida na Constituição como uma política de Estado, no âmbito da proteção social, onde todos e todas as brasileiras e brasileiros que precisassem de atenção, de orientação, de renda, de acolhimento, de participação na comunidade, o sentido de pertencimento, como é que a gente conseguiu implementar sistemas públicos nacionais? Porque a trajetória histórica do Brasil, nós bem sabemos, desde o seu descobrimento, um país que teve a coragem de escravizar o seu povo, um país que foi mantendo nos vários governos autoritários, nos vários governos, né, do regime militar, uma situação de vexatória, de racismo, de exclusão, de violência contra as mulheres, né, de descuido com a juventude, de absoluto desrespeito aos povos e comunidades tradicionais. Quer dizer, nós fomos fazendo crescer essa situação de absoluta exclusão e sofrimento humano. Então, nós chegamos a mais de 50 milhões de pessoas no Brasil naquele período em que, de fato, as pessoas não tinham esperança, as pessoas não sabiam mais o que fazer. Para as famílias, as crianças não irem para a escola, ou irem para a escola era uma condição de poder se alimentar, mas elas não tinham escola próxima, as famílias não tinham água, as famílias não tinham a mínima renda para comprar um uniforme, para comprar um material escolar. Então, nós vivíamos uma situação de penúria. E todos nós nos lembramos quando o presidente Lula disse, na carta aos brasileiros, chega, nós queremos não mais programas pilotos, que a gente sabe que já deu certo, alguns programas, me lembro, nós tínhamos um programa importante de erradicação do trabalho infantil, nós tínhamos um programa importante para os adolescentes, mas eles atendiam nunca mais do que 5% a 10% da população brasileira. E o presidente Lula dizia, nós temos que fazer políticas que cheguem a todos os brasileiros e brasileiras. Por isso, era inadmissível que ver a fome sagrar nos territórios brasileiros com uma terra tão fértil. Por isso, era fundamental a gente pensar num sistema agroalimentar, num sistema de segurança alimentar e nutricional. O CONSEA havia sido fechado, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E é sempre assim. Quando entra um governo autoritário, centralizador, que banaliza a vida, que banaliza os direitos da população, eles vão fechando todos os mecanismos de participação, de controle social, né, onde a população pode dizer o que precisa, o que tem direito. E, por isso, nós tivemos, antes do governo do presidente Lula, o fechamento do CONSEA,
imediatamente, quando ele tomou posse, ele reabre o Conselho, e o Conselho se fortalece, assim como todos os conselhos de políticas públicas, de assistência social, de saúde, o Conselho de Política para as Mulheres, de Criança e Adolescente, de igualdade racial, do trabalho, de economia solidária, enfim, neste governo do presidente Lula, que nós tivemos quase 100 grandes conferências nacionais de políticas públicas. Então, nós vivemos esse tempo em que as coisas foram possíveis de serem feitas. E a gente jamais imaginou um tamanho retrocesso, um desmonte absurdo como esse, a partir do golpe de 2016, com o impeachment da presidenta Dilma, que, claro, depois, numa linha muito pequena, num jornal, foram dizer que não havia motivo, que não havia tido nenhuma pedalada fiscal. Mas aí o estrago já estava feito. E aí o Brasil volta a esses indicadores que você já anunciou aqui, onde hoje 40% da população tem acesso a 10% da riqueza, onde 73,9% dos brancos, os brancos ganham 73,9% daquilo que ganham os pretos e os pardos. As mulheres negras, 57% a menos do que ganham os homens. E aí nós poderíamos ficar aqui a noite inteira passando esses índices que são aviltantes à dignidade humana. É disso que nós estamos falando. E é inadmissível que a gente tenha, de 2003 a 2016, traçado uma outra trajetória de humanização, de crescimento da economia, de combate à inflação, de aumento de salário mínimo, de uma relação à altura daquilo que os organismos da ONU queriam do Brasil. Por isso, o presidente Lula, muitas e muitas vezes, e a presidenta Dilma foram chamados para falarem do Brasil, e nós todos que vivemos esse processo. Então, é muito lamentável, é inadmissível que cada estado brasileiro hoje viva essa situação de pobreza, de miséria, de situações absurdas de sofrimento humano. Vocês têm aí em Minas Gerais 21.411.000.000 de pessoas, não é? E eu tenho um dado aqui de que 3.244.000.000 de famílias, 3.244.000 famílias estão no cadastro único. Isso significa, Fernando, quase 10 milhões de pessoas em situação de pobreza, aí em Minas Gerais. E olha que estado pujante, que estado que poderia assegurar para toda a sua população. E aí nós temos, de novo, um governo estadual. Infelizmente, a gente sempre tem esperança de que o próximo eleito vai fazer mais, vai fazer melhor. Mas temos tido muita decepção, muitos constrangimentos com o governo Bolsonaro, absolutamente, que desumanizou, que desmontou, que destruiu todas as políticas públicas, e aí também em Minas o governo Zema, infelizmente. Então, quero dizer que a nossa conversa aqui pode ser longa, falando das coisas que o Brasil produziu ao longo da sua história, infelizmente, do racismo, da violência contra a mulher, da violência contra a população, inclusive da zona rural, contra os migrantes, contra a população de rua, contra todos e todas que viveram situações de aviltamento dos seus direitos, do momento em que a gente viveu uma outra realidade, um Brasil transformado, com indicadores reconhecidos mundialmente, inclusive na área de transferência de renda. O Bolsa Família teve mais de quase 100 estudos mostrando a sua eficiência, eficácia, os seus resultados. Me lembro que eu fui fazer uma apresentação na Assembleia Geral da ONU, com os 8 Objetivos do Milênio, e mostrando o que era o Bolsa Família, como isso impactava a economia local, como isso mudava a realidade das pequenas prefeituras que tinham 71% da arrecadação vindo do recurso do Bolsa Família. E, portanto,
né, famílias e uma economia local que era transformada, porque aí o próprio prefeito, a prefeita passava a criar, a abrir farmácias, lojas, mercadinhos, ônibus, né, mexia com toda a economia local. Então, o que nós temos hoje é uma realidade de destroços, de absoluta destruição das políticas públicas e de sofrimento de praticamente 100 milhões da população brasileira. Hoje nós temos mais de 35 milhões de famílias no cadastro único, e que este governo também já alterou as regras. Antes, quem podia entrar no cadastro único eram até famílias com até 3 salários mínimos. Hoje, voltou a ser meio salário mínimo por pessoa da família. Então, com isso, eu encerro essa minha primeira participação aqui e fico à disposição de vocês para a gente debater esse tema que nos é tão caro: assegurar renda, assegurar proteção social, assegurar acesso aos serviços públicos que têm que ser universais, de qualidade, para toda a população que precisa. Essa sempre foi a ordem, né, e o comando do presidente Lula e da presidenta Dilma. Por isso, os números, né, cresceram tanto e, por isso, os nossos indicadores foram tão importantes para o desenvolvimento do Brasil e o seu reconhecimento mundial. Muito obrigado, Márcia, pelas considerações iniciais. Nós iniciamos, então, o debate com a palavra Rosilene Rocha. Por favor, Rose. Rosilene, o teu microfone está desligado. Rose. Boa noite, então, minha querida Márcia. Uma alegria estar aqui com você nessa noite. Queria também cumprimentar aí meu queridíssimo Fernando Pimentel, Marco Antônio Castelo Branco, meu amigo Wieland e todos e todas que nos acompanham. Então, gente, eu queria contar para vocês que eu estou trazendo aqui para esse debate, muito inspirada aí nesse mapa de destruição que a Márcia apresentou. Essa realidade não é nova, né, para nós. A gente vem acompanhando de perto tudo que está acontecendo no Brasil. Todo dia a gente é assaltado por uma notícia pior do que a do dia anterior, mas também tem acontecido coisas importantes e iniciativas muito interessantes, e eu queria, então, contar uma rapidinho para vocês, levantando, a partir desta experiência, algumas questões que eu acho que Márcia pode, a partir dessa reflexão que ela vem fazendo e vem acompanhando em nível nacional, trazer luzes para nós, né, tanto para a realidade do Brasil, mas também para iluminar um pouco aqui a difícil situação que a gente está vivendo no Estado, né? Ela trouxe aí os dados da RI de Minas Gerais, se não me engano, essa é a fonte, e a gente sabe o quão estarrecedora é a condição aqui da pobreza, da extrema pobreza em Minas, no Brasil todo, e aqui sem um enfrentamento, vamos dizer assim, mais organizado, mais vultoso, né, do atual governo de Estado. A gente teve hoje à tarde, vai ter a semana inteira, um seminário muito importante na Fundação João Pinheiro, então também as contribuições que eu estou aportando aqui para fazer jus tem a ver com as discussões que fizemos hoje à tarde com o professor Rômulo Paes, com a professora Celine, com a professora Débora e o coordenador Bruno Lazzarotti, num seminário que está discutindo exatamente a questão das políticas públicas, com foco, evidentemente, naquelas que têm um impacto de problemas gerados especialmente em Minas, e também apontando soluções que possam nos ajudar a construir pistas para o futuro, para este enfrentamento em Minas Gerais. E daí acho super oportuno, né, esse título do Estado das Coisas em Debate, porque exatamente a gente partiu hoje lá do estado das coisas em nível nacional e estadual, para a gente poder debater e prospectar aí soluções, ou pelo menos busca de pistas para soluções em Minas Gerais. Daí, Márcia, eu queria trazer, aí, a partir do tema, né, proposto, que é a questão da proteção social, em especial, da questão dos programas de renda,
dois aspectos assim que me parecem muito importantes. O primeiro é um que já está pacificado, em minha opinião, mesmo com algumas divergências e etc., mas eu acho que tanto no Brasil quanto em vários lugares do mundo, aquela briga contra, né, a presença dos pobres no orçamento público para programas de renda, a gente, felizmente, veio superando ao longo dos anos e acho não, né? O Bolsa Família mostrou o tanto que isso é importante, inclusive por todos os aspectos que a Márcia já levantou, né? Tanto a referência como um direito constitucionalmente estabelecido, além de ser um direito humano, né? Também do ponto de vista dos impactos econômicos, né? Um dado que foi apresentado hoje lá é que, por exemplo, o PIB brasileiro teria caído 7% se não fosse o impacto do Auxílio Brasil. Ele caiu 4%. Por conta das transferências de renda do Auxílio Brasil, né? Isso, evidentemente, lá no período em que o benefício era maior, né? Enfim, e com as várias variações, o impacto é sempre positivo. E em 5 anos, todo o impacto do endividamento, porque o Auxílio Brasil ele vem sendo financiado com endividamento público, né? Até nisso, a economia recupera em 5 anos todos os investimentos feitos no programa de renda, inclusive com os resultados, positivando os resultados no aumento do PIB. Então, se se quer fazer uma discussão do ponto de vista econômico, tem dados positivos. Se se quer fazer uma discussão do ponto de vista do direito, tem dados positivos. E aí, daí eu queria trazer uma tentativa de um plus para esse debate, né? Também já está pacificado na literatura, nos debates, enfim, né? No Brasil, acho que ainda com uma aceitação menor, mas já tem todo um aporte importante de discussão dos aspectos multidimensionais da pobreza e de quanto que as políticas públicas e a proteção social também precisa considerar os aspectos multidimensionais da pobreza, né? Pobreza não é só o aporte de renda. Este é, num país como o nosso, um dos mais importantes aspectos, mas a gente sabe que ele sozinho não dá conta, né? A entrega das políticas públicas, elas criam uma espécie de linha de base, né? Mas a gente sabe que entre a pobreza, entre os mais pobres e os mais vulneráveis, esse acesso até essa linha de base, muitas vezes é difícil. Então, por exemplo, o Brasil manda muito bem em educação, a gente tem quase 100% de matrículas no Brasil. Mas a gente sabe muito bem que uma vez por mês, milhares de meninas não vão à escola por causa da pobreza menstrual. A gente sabe que com fome não aprende, com dor de dente não aprende, descalço, com bicho de pé não aprende, etc, etc, etc. Então, esse aspecto, então, da pobreza multidimensional é algo que nos aponta também para um desafio enorme, Márcia. Daí eu queria que você comentasse isso, né? Eu acho que a gente tem parâmetros muito bons na construção da proteção social brasileira, mas eles sozinhos não darão conta dos desafios que estão colocados para o enfrentamento da pobreza e para um futuro governo, oxalá, de esquerda no Brasil, né? E daí, 2 aspectos muito importantes foram debatidos hoje, eu queria trazer. Um é o da intersexualidade, né? A gente sabe muito bem que todas as respostas da proteção social brasileira, do Sistema Único da Assistência Social brasileiro, tem que discutir a questão da intersexualidade, né? Tem que discutir gênero, tem que discutir, enfim, a pobreza tem gênero, né? Ela é feminina, ela é preta, né? Então, as mulheres trans e as mulheres em geral, especialmente as mulheres negras, são as mais afetadas. Então, qualquer intervenção do setor público tem que considerar. E é um desafio, né? Nós acabamos de passar por uma experiência dessa ao elaborar o projeto de lei para a criação de um programa de renda em Minas Gerais, porque vocês sabem que o Brasil, 17 estados na pandemia criaram um programa de renda estadual, né? E mais de 15 capitais. O governo de Minas não apresentou nenhuma proposta. O único programa de renda que foi implementado em Minas foi feito pela Assembleia Legislativa, assinado pelos 57 deputados daquela casa, né? E a gente fez vários ensaios para que o nosso PL tivesse corte de raça, de gênero, e a gente viu a dificuldade que é transportar o debate para o desenho da intervenção, né? Então, você está acompanhando, Márcia, eu sei, em nível nacional esse debate, eu queria que você fizesse alguns comentários sobre essa questão. O outro tema é da sustentabilidade, mas aqui eu queria que esse tema da intersexualidade aparecesse muito aí na sua fala. E a outra questão, e aí eu encerro,
considerando que a gente já está pacificado na literatura mundial e nas experiências de governo que a gente vem tendo, os aspectos multidimensionais da pobreza, essa questão de renda e serviços. São os serviços do Sistema Único da Assistência Social que tratam de não deixar para trás as mulheres que recebem Bolsa Família, mas são vítimas de violência, os meninos e meninas que são vítimas de violência sexual, ou seja, um equilíbrio necessário entre renda e oferta de serviços na proteção social é muito importante. E essa monetização que o atual governo federal vem fazendo, que é a porta-renda, acaba com o cadastro único, né, que é o nosso grande instrumento de planejamento de políticas públicas no Brasil, não só da proteção social, mas muito mais amplo. A gente está vendo que é um esforço de monetização, e destruindo todos os outros aspectos que podem nos levar a dar saltos nessa linha que eu estou levantando aqui, de intersexualidade, de sustentabilidade, de uma dimensão de convivência entre benefícios e serviços e etc. Então, eu sei que você está acompanhando muito essa discussão em nível nacional, queria que você pudesse apontar aí para a gente desafios e caminhos que você está percebendo para os desafios dessa formulação que tem que deixar os modelos e os parâmetros que foram muito bons no passado, né, e nos levar a trazer novos parâmetros e novas formulações. É isso, obrigada. Márcia, por favor. Obrigada. Bom, Rosilene, acho que você, ao perguntar, já respondeu muito, né? Isso mesmo, acho que nós não temos outra saída e eu fico muito feliz quando eu vejo, principalmente, que o campo da esquerda, os movimentos sociais, os trabalhadores, de modo geral, né, e as mulheres com grande força e a juventude, né, estão cada dia mais falando disso. Quer dizer, nós não queremos um Estado mínimo, nós não queremos um Estado menor, ao contrário. Quer dizer, o que aconteceu, e eu insisto, não tem jeito da gente pensar o futuro sem a gente também se reportar às nossas experiências. E me lembro que de 2003 a 2016, seja o Fome Zero ou o Brasil Sem Miséria, nós justamente apostamos, primeiro, numa visão de totalidade do Brasil. Me lembro que eu coordenava o grupo, o GT Fome Zero, com 13 ministérios, e cada ministério, saúde, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia, o MDS, o trabalho, MDA, que também foi extinto, né? Quer dizer, nós tínhamos uma planilha, e o Rômulo, que era o nosso secretário de gestão, né, avaliação avaliação e gestão da informação, nós tínhamos fazíamos um debate de uma planilha, um debate matricial, da matricialidade destas políticas e destes programas, né, que tinham que se conversar. E mais ainda, todo o debate em relação aos povos e comunidades tradicionais, a questão, né, dos negros e negras no país, a questão das comunidades LGBTQI+, que eram simplesmente não tratados, nem orçamento, nem política, não tinha identificação. O que a gente via eram só as notícias policiais, dos assassinatos, dos homicídios, não é? E aí, claro, quando nós começamos a construção desse processo, nós fomos tratando isso com base nas estatísticas. Me lembro do IBGE, né, o nosso diálogo com o IBGE, com a Fundação João Pinheiro, aí, com as universidades em todo o Brasil, qualificando os dados, qualificando os números. Por isso que também no SUAS, assim como na saúde, tem a vigilância, né, epidemiológica, a vigilância nutricional. Nós criamos a vigilância socioassistencial. Para quê? Para a gente não ter medo e para a gente ter coragem, para a gente criar competência, para trabalhar com os números, com os dados, com o perfil dessa população. Por isso, esse relatório de informação, RI, né, que a gente tem por estado e por município, e que o governo, já, claro, o atual governo precarizou muito o acesso à informação, mas
felizmente, pela nossa resistência, pelas nossas denúncias, né, eles não podem esconder tudo. Então, a gente ainda consegue acessar esses dados e ir qualificando os nossos debates, seja nos NAPs da Perseu Abramos, seja nos vários setoriais, nos movimentos sociais, né? E aí, no Consórcio Nordeste, agora, né, eu integro o Comitê da Assistência Social, a Câmara Temática, com os 9 estados, né? E criamos um GT da Vigilância lá, exatamente para mostrar aquilo que o Bolsonaro falou no microfone, né, que foi uma gafe, e ele disse, virou para o seu assessor e disse: para o Nordeste nada. É isso mesmo, é isso que nós temos visto ao longo desse período, né? Seja em relação à transferência de renda, seja em relação à construção de cisternas, ao PAA, quer dizer, todos os programas foram extintos, paralisados, né? E a questão da transferência de renda, com a extinção do Bolsa Família, exatamente por uma absoluta irresponsabilidade, por uma absoluta imaturidade, não é, do governo, que entendeu que criaria uma marca dele, não é, fazendo um novo programa, mas as próprias pesquisas mostram que isso não mudou para a população, porque a população e os próprios trabalhadores ainda chamam do Bolsa Família, porque o Bolsa Família fez exatamente isso. O cadastro único, não é, que é a grande base de dados que nós temos e que também está sendo precarizado, está sendo robotizado, está sendo transformado, não é, numa relação digital individualizada, o que é muito grave, porque nós não podemos, ninguém faz política pública individualizando o atendimento. Nós fazemos política pública quando a gente coletiviza, quando a gente reconhece a identidade, não é, das pessoas, das famílias, das comunidades, dos bairros, das regiões e dos territórios brasileiros, não é? Seja ele onde estiver. Por isso, não há dúvida que nós começamos esse exercício, e eu fico muito feliz porque hoje não há um movimento social de mulheres, o MST, o MTST, todos os grandes movimentos dos campesinos, não é? Dos trabalhadores, dos sindicatos, que não fazem uma leitura como você está dizendo, né, dessa intersexualidade, porque é preciso reconhecer que há diferença, sim, não é, de gênero, que há uma identidade, não é, na vida das pessoas, e que isso altera a economia, isso altera a sociabilidade, isso altera, né, o modo de vida de cada território. Por isso, eu não tenho dúvida, nós estamos construindo o futuro do Brasil, qualquer debate nós estamos fazendo, né, dentro dessa perspectiva. Primeiro, de universalização, não é? Quer dizer, não dá mais para dizer, de acordo com o orçamento, nós vamos incluir. É claro que esse é um debate, e os economistas, as economistas, tanto é que nós temos um NAP de economistas pretos e pretas, né, que estão justamente mostrando o que é que a economia faz com essa população. Nós temos dezenas de grupos LGBTQI+, nós temos juventudes, nós temos as mulheres da periferia, não é, que agora na pandemia ficaram completamente fragilizadas. Então, eu não tenho dúvida, a população de rua, olha o crescimento da população de rua. Tem municípios que cresceu 300%, 400% o número de pessoas que estão nas ruas. E eles nos dizem, não é, nós não queremos nós queremos renda, mas nós precisamos muito mais do que renda, nós precisamos da nossa identidade, nós precisamos participar, não é, do debate da nossa vida, das nossas relações, de quem nós somos, de como nós podemos ocupar os espaços, não é, e em todas as políticas, na habitação, na saúde, na educação, na cultura, no esporte, em todas, na assistência social, isso é fundamental. Então, eu não vejo saída para nenhum governo democrático e popular, seja no nível federal, seja em Minas Gerais, não é? Seja em qualquer estado desse país, que não tenha esta visão e este recorte no seu programa de governo.
Nós não podemos mais fragmentar e achar que a gente pode tratar como minorias. Ninguém é minoria. As pessoas integram a sociedade brasileira. Se somos 213 milhões a mais de habitantes, é para eles que nós temos que governar. Né? Discutir o Estado social, discutir a presença do Estado na vida das pessoas. Como a Potiara, nossa colega, né, sempre disse, nós queremos mais Estado e não menos Estado, principalmente para quem já pagou um preço muito alto na história desse país, morrendo à míngua, não tendo acesso às suas necessidades fundamentais, e que o artigo 6º da Constituição brasileira, né, coloca, e que, na época, nós demoramos quase 8 anos para incluir, não sei se o Pimentel lembra disso, a palavra alimentação no artigo 6º, porque para o Congresso era besteira assegurar a alimentação. E nós conseguimos, né, colocar essa palavra como direito. Agora conseguimos pôr a renda. Por isso também, que eu não tenho dúvida, né, eleger no próximo ano parlamentares comprometidos com isso, com políticas públicas, com política de direitos, com políticas, né, identitárias, mas integrando o conjunto da economia do país, da economia ética, da economia solidária, da economia popular, não é? Solidária, isso é fundamental. Então, Rose, a gente precisa cada dia dialogar mais com esses grupos, com essas pessoas, com essa população, para a gente ter, né, na veia de quem quer governar esse país a responsabilidade que a gente tem, que não é simples, porque este atual governo, o governo Bolsonaro, ele fez tudo exatamente o contrário. Quer dizer, ele estimulou a homofobia, ele estimulou o preconceito, o racismo, o porte de armas, né? É um absurdo, a gente não tem nem palavras para qualificar o que tem acontecido todos os dias nesse país. Mas eu acredito, né, que a força, a consciência política do povo brasileiro está chegando, né, no limite, está chegando no limite a sua paciência, e a força do povo brasileiro vai dar um outro destino para esse país, no sentido de universalizar os direitos de todas as pessoas naquilo que lhes é, né, de fato necessário. Agora, para suas considerações, Marco Antônio Castelo Branco. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para participar desse debate. Eu gostaria de começar, Márcia, entendendo ou abordando principalmente a transferência de renda, que é apenas uma parte da assistência social, dos programas de suporte que o Estado deve dar ao cidadão, mas eu queria focar na transferência de renda. De uma maneira muito rápida, eu entendo, e a literatura política aponta nesse sentido, que foi uma maneira dar dinheiro, ou transferir dinheiro do orçamento público para as populações marginalizadas pelo liberalismo, é uma maneira de tentar humanizar esse sistema capitalista excludente que, de uma forma ou de outra, tem conduzido os destinos dos países, principalmente dos países do Ocidente. Quer dizer, você tenta corrigir um problema intrínseco do liberal capitalismo, compensando aqueles que estão excluindo e estão sendo excluídos. E faz isso transferindo renda. Então, a primeira pergunta é por quê? Quer dizer, a gente se coloca a pergunta por que não ir na causa do problema e reformar o modelo econômico. E, ao invés de tratar das consequências da exclusão, minimizar e evitar a exclusão, interferindo no modelo de acesso à produção. Quer dizer, por que nós temos hoje? O Brasil é um país com 110 milhões de pessoas hoje na força de população economicamente ativa, mas com 12 milhões de desempregados. Ainda tem uns 30 milhões
desalentados que não estão na população economicamente ativa. Quer dizer, e muito desses 110 milhões da população economicamente ativa não conseguem ter acesso à produção, à capacidade de gerar o próprio sustento, são os desempregados. Quando a gente olha a Carta dos Direitos Humanos da ONU, você tem no artigo 23 a concessão ou o reconhecimento do direito ao trabalho. Então, a pergunta é, ao invés de se focar exclusivamente na transferência de renda como o único alternativa de humanizar esse capitalismo excludente, por que não garantir diretamente o emprego pelo Estado? E isso é uma discussão que não é exclusiva do Brasil, apareceu já diversas vezes em momentos de tensão econômica. Nós vivemos agora essa questão da pandemia, isso foi objeto de discussão política na campanha americana, com Bernie Sanders defendendo o programa de garantia de emprego. Isso já foi aplicado no mundo, uma experiência relativamente exitosa com o programa New Deal nos Estados Unidos, em 1933. A pergunta é o seguinte: eu estava lendo a carta da Fundação Perseu Abramo, que publicou recentemente no Cadernos Teoria e Debate, Mais Proteção, Mais Desenvolvimento Social. No item 3.3 diz uma nova agenda da inclusão produtiva. Mas o trabalho que está sendo discutido e vai ser parte da formulação econômica, a inclusão produtiva está sendo terceirizada para o setor privado. Olha, eu vou tentar criar condições, ajudar, dar fomento, dar subsídio e torcer, ajoelhar no milho para ver se o setor privado cria os empregos que 12 milhões de pessoas estão produzindo, estão necessitando. Por que se assume essa impotência da gestão estatal de não considerar como opção e alternativa a garantia de emprego pelo Estado? A partir do momento que deve-se olhar a história e ver que o setor privado nunca, em lugar nenhum, em países capitalistas, foi capaz de gerar os empregos necessários para absorver todos aqueles que estão involuntariamente desocupados. Porque existe muitos que estão também voluntários, alguns poucos, que estão voluntariamente desocupados, e aqueles que estão impedidos de ter ocupação por diversos problemas. Então, a pergunta é objetiva. No Mais Proteção e Mais Desenvolvimento, a única opção é realmente terceirizar a inclusão produtiva para o setor privado? O Estado é incapaz de assegurar emprego ao invés de apenas renda? Com a palavra, Márcia Lopes. Bom, o Marco Antônio aqui, né, ele tocou profundamente naquilo que é, claro, estruturante no país e para quem, né, ousa querer, de fato, uma outra economia, um outro Estado, uma outra relação mesmo, né, de organização da vida material e da sociabilidade. Vou tentar, né, em rápidas palavras, acho que o Pimentel responderia isso magnificamente bem, né? Mas eu vou tentar dizendo o seguinte. Claro, primeiro que falar de humanização no capitalismo é quase uma... Né, assim, é muito difícil. Né? Me lembro que todos os programas e iniciativas do presidente Lula, na época da presidente Dilma, sofreram graves ameaças. Quando a gente... Vocês se lembram, não é? Quando a gente criou o Bolsa Família, quantos unificou os programas de transferência de renda, colocou condicionalidade, fez uma lei, foi criando uma metodologia de trabalho com as famílias no Brasil inteiro. Vocês se lembram bem
né? O que é que os grandes meios de comunicação falavam? Quando o presidente Lula falava do Fome Zero, o que é que as pessoas diziam? Quando nós criamos o PAA e o Programa do Leite, eu me lembro, eu fui ameaçada de morte, e os donos de laticínio do Nordeste foram falar com o presidente e disseram o seguinte: se você continuar com esse Programa do Leite, nós vamos parar o Congresso, nós não vamos votar mais nada, porque eles não admitiam que a gente valorizasse os pequenos produtores. E nós enfrentamos, me lembro, as nossas equipes foram para o Nordeste em 15 dias, porque eles diziam assim para o presidente: não tem pequeno, tem pessoas que têm uma cabra, uma vaca, como é que eles vão viver disso? Como é que eles vão... Que programa é esse? E nós fizemos, na época, em 15 dias, mais de 1.800 cadastros dos pequenos produtores, que tinham, sim, 1, 2 vacas cabras, e a gente passou a comprar 800 mil litros de leite por dia do semiárido brasileiro. E é claro que isso mudou a economia daquela região. Depois o PAA, comprando dos pequenos produtores, e a gente começou colocando R$3.000 por ano, depois 5.000, e a gente, né, estava, inclusive, fazendo um teste dessa engrenagem, porque é muito difícil. Nós lidávamos, me lembro que eu conversava também, né, nós conversávamos com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, e nós fomos construindo novas referências para enfrentar um sistema que nós sabemos muito bem, que é o mercado que dita as regras. Me lembro das reuniões difíceis do desenvolvimento econômico e social, o Fernando também se lembra, não é? O que acontecia ali, que nós tínhamos ali os empresários do maior PIB do Brasil, como nós tínhamos representantes da CUT, como nós tínhamos doutora Zilda Arnes, da Pastoral da Criança, como nós tínhamos reitores, né, representantes estudantes, e que ali tinha um embate por mês, numa manhã toda, um embate pesado de que escolhas o governo deveria fazer. Então, primeiro isso, né? A gente sabe, e às vezes eu conversando com as pessoas que falam, mas o PT tinha que ter feito assim, o PT, eu falei, gente, vocês não têm noção do que é você estar numa máquina pública, com uma engrenagem que foi feita em uma sociedade tão excludente, tão conservadora, tão desumana, numa grande parte delas. Vocês não têm ideia do que é a gente tomar uma decisão, né, que vai, de fato, abrir o acesso da população às políticas públicas. E você tem toda a razão, Marco. Esse caderno, e foi bom você falar isso, porque este caderno é do NAP de Desenvolvimento Social, onde a gente trata, basicamente, assistência social, uma parte da segurança alimentar e nutricional e a inclusão produtiva na perspectiva da economia solidária. E esse é um tema que a gente tem que debater. Nós temos que levar muito a sério o que nós estamos falando em termos de economia solidária, porque essa economia dos documentos do Papa Francisco, o debate que o Pedro Rossi tem feito dessa economia ética, ela vai por aí mesmo. Ela vai por quebrar, né, princípios e quebrar a coluna vertebral de uma economia que é extremamente... que ela segmenta, que ela faz escolhas daquela elite que sempre mandou no país, né, daquele mercado. Bom, nós estamos vendo aí, cada vez que eu quero explicar para as pessoas sobre a importância do Bolsa Família, o que aconteceu, eu vou lá no DIEESE e pergunto qual deve ser o salário mínimo brasileiro. Qual é? Até poucos dias atrás era praticamente R$6.000 o valor que o DIEESE estabelece. Claro que aí tem toda uma leitura que se fazer disso, mas é isso, né? No caso do Bolsa Família, 80% das famílias brasileiras elas trabalhavam no período em que a gente fazia a gestão do Bolsa Família. O Bolsa Família sempre foi uma renda complementar. Por que agora, com o auxílio emergencial, foi tão importante? Porque nós defendíamos, a bancada da esquerda defendia no Congresso um salário mínimo para as famílias suportarem a crise da pandemia e a crise do desemprego.
o governo ofereceu R$ 200 e, no final, o Congresso conseguiu segurar nos R$ 600. E claro que nós sabemos que foi isso que evitou muito mais mortes, né, muito mais desastres mesmo, né, com a vida das pessoas. E aí, os 4 meses que o governo simplesmente se omitiu e acabou com o auxílio emergencial, né, os indicadores foram terríveis para as famílias. E aí, tanto é que a nossa pressão, a pressão da Frente Nacional em Defesa do SUAS, de todas as políticas, de todos os grandes movimentos, foi para que o auxílio emergencial, para que o Bolsa Família tivesse, de fato, uma equiparação ao valor do auxílio emergencial, no mínimo, de R$ 600. Então, a primeira questão é essa. Agora, o NAP vai soltar, o NAP tem um NAP de trabalho, e agora vai soltar o documento sobre trabalho. E seria muito legal que você lesse, que depois a gente pudesse discutir, para ouvir a sua opinião, porque daquilo que a Laís Abramo apresentou, né, Rosilene, outro dia no nosso grupo, foi muito importante. E é claro que esse debate do trabalho ele é central, né? As reformas todas que estão aí e que precisam ser retomadas e precisam ser enfrentadas, né? Ela tem a ver muito com o mundo do trabalho, e que a gente sabe que mundialmente está precarizado, está completamente desestruturado, ainda mais agora na pandemia. Então, primeiro, uma questão importante: a transferência de renda não substitui o trabalho jamais. O governo, o Estado tem sim essa responsabilidade. Eu me lembro que eu brigava muito, às vezes, com os ministros, né, do trabalho, porque a gente queria, e me lembro que uma vez a gente fez uma parceria com a CEBIC, colocando as mulheres do Bolsa Família para trabalhar na construção civil, no acabamento, né? E a CEBIC acatou isso e deu muito certo. Então, é claro que as coisas dão certo quando você agrega valores, quando você articula as políticas públicas e quando você tem a dimensão do perfil dessas populações. Você disse em 12 milhões de desempregados, mas eu disse que nós temos, né, 35 milhões de famílias no cadastro único, ou seja, famílias que são consideradas pobres. E como a Rosilene disse, não é só a pobreza da falta de renda, é a questão da moradia, é a questão, né, das famílias habitarem lugares absolutamente insalubres, né? É a questão da saúde mental, é a questão do alcoolismo e droga, é a questão da falta, né, do que fazer. A juventude está numa situação de desespero do ponto de vista do seu futuro, né? Olha o aumento da depressão, dos suicídios, né? Quer dizer, então é disso que nós estamos falando, de uma situação de desproteção, né, generalizada no Brasil. Nós chegamos, é isso que eu tenho dito, nós chegamos a 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Olha a gravidade disso. E o que é que nos espera o ano que vem? Então, eu não tenho dúvida, né, que esse debate sobre o trabalho ele é fundamental do ponto de vista da estruturação, da reorganização do mundo do trabalho, da legislação, do valor do salário mínimo, da formação e qualificação profissional. Olha, nós fizemos o Pronatec, nós fizemos o ProJovem, nós tivemos, à época, assim, em um ano, mais de 1 milhão de jovens inseridos. Isso tudo acabou. Quer dizer, esse governo acabou com tudo, com todas as iniciativas. Me lembro que a gente conversou com a Haddad falando que 67% das crianças que recebiam benefício de prestação continuada estavam fora da escola. E ele falou, não, mas não podemos, criamos o BPC na escola. Foi incrível como isso mudou o perfil das crianças, não é? O Pimentel sabe como é que toda a nossa política de debate, né, do comércio, da indústria, da exportação, da importação, como isso tudo tem a ver com a vida, com a dinâmica, com a sociabilidade da população brasileira. Então, você está correto, esse é o caminho mesmo, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, né? Não vai ser nada fácil, combater a inflação nesse momento, né? Esses dias eu perguntava, mas agora o Auxílio Brasil, que está pagando R$ 400, em média, para 18 milhões de famílias,
Como é que é? Como é que fica? O que significa? Isso está tendo resultado? Em parte, porque e a inflação? Como é que as famílias lidam com a inflação? Não sei se vai ter alguma pergunta depois sobre isso, né? Sobre essa relação e sobre os resultados do próprio Auxílio Brasil, que a gente sabe que foi, sem dúvida, um copia e cola na lei, né? E um desastre, porque eles ficaram um ano tentando alterar, sejam as condicionalidades, sejam os critérios, seja a forma, porque nós tínhamos mais de 14,7 milhões de famílias no Bolsa Família, mas nós tínhamos 39 milhões no auxílio emergencial, e esse era o tamanho do número de pessoas, de famílias que precisavam de renda, por conta do desemprego, por conta da pandemia, por conta da precarização da vida, né, por conta do fechamento dos serviços mesmo, de CRAS, de CRES, de centros de população de rua, né, de todos os programas na área de segurança alimentar e nutricional, fecharam o MDA, acabaram com a segurança alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social. Você não tem nem ideia, viu, Wieland? Não sei se você já entrou para ver a estrutura do Ministério da Cidadania, né? É desesperador o que eles fizeram, né? Eles tiraram o Fundo Nacional da Assistência Social, da Assistência, eles puseram tudo lá no gabinete do ministro, tiraram, né? Inventaram secretarias que não fazem nada, né? Então, fecharam o Conceia, ou seja, nos quebraram as pernas, nos quebraram os sonhos, nos quebraram tudo aquilo que nós havíamos realizado, que nós havíamos construído, que a sociedade brasileira, não foi o governo federal, porque o presidente Lula e nós todos, né, aprendemos muito isso, ser republicanos, dialogar com os estados, dialogar com os municípios. A marcha dos prefeitos era impressionante ouvir os prefeitos falando, né, com o presidente, com os ministros. Nós criamos salas de prefeituras nos ministérios. E hoje, acabou, rompeu o pacto federativo, não há diálogo com os estados e municípios. Nem os partidos, nem os prefeitos dos partidos do presidente apoiam as iniciativas dele. Tivemos agora em Foz do Iguaçu com 2.000 gestores da assistência social do Brasil inteiro. E a gente só ouvia fora, porque ninguém, né, as pessoas não estão suportando essa direção que o Brasil tem tido. E aí, claro, que o debate sobre trabalho, sobre renda, né, sobre acesso à renda, sobre preparação para o mundo do trabalho, sobre... Agora, é isso que é preciso entender, que nós vamos demorar mais quanto tempo para ter o pleno emprego de novo, como nós tivemos lá atrás? Falam em 10, 15, 20 anos, olha só. Então, é claro que o Estado vai ter que estar presente, assegurando uma renda básica, assegurando uma renda que seja suficiente para as famílias sobreviverem, porque eu tenho certeza que a partir de 2023 nós vamos enfrentar a questão da fome, né, como prioridade zero. Desculpa, gente, eu falo muito. Ô, Wieland, você não me corta aí, eu fico falando aqui, desculpa. Suas considerações estão sendo palavras com o coração na ponta da língua, faz a todos nós aí sentir a dureza do momento que estamos passando. E aproveito para passar a palavra para o nosso governador Fernando Pimentel, e após a fala dele, nós começaremos a caminhar para o encerramento do nosso programa. Fernando. Tinha que ligar o microfone aqui, acho que está todo mundo ouvindo, né? Bom, a Márcia, primeiro uma alegria, viu, revê-la e conversar com você depois de tanto tempo, né? A gente já trilhou muita coisa junto, já fez muita coisa junto, e vamos continuar, se Deus quiser, ano que vem vamos estar juntos de novo. Eu sou pré-candidato a deputado federal, espero poder estar lá na Câmara ajudando vocês. Eu tenho certeza que o presidente Lula vai ganhar essa parada, mas o trabalho não vai ser fácil, né? Na sua fala aí agora, essa instigante questão colocada pelo Marco Antônio Castelo Branco, que busca tentar vislumbrar um caminho entre duas coisas fundamentais. Resolver a nossa emergência, que é a segurança alimentar, ou seja, enfrentar a questão da fome, e, ao mesmo tempo, criar ferramentas e instrumentos
para fazer avançar programas de inclusão produtiva. E aí o Estado tem que agir mesmo. O Marco Antônio tem uma ideia sobre isso que eu acho muito interessante e, oportunamente, nós podemos discutir. Mas, quando você fala das duas coisas, e você, obviamente, conhece bem isso aí, eu fico preocupado com uma questão anterior. E é essa que eu queria que você falasse um pouco sobre ela, com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua trajetória. Vou dizer o que é. É que tanto para uma coisa quanto para outra, ou seja, tanto para enfrentar a questão da fome de forma eficiente, como fizemos nos mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma, quanto para introduzir essa questão da inclusão produtiva pelo caminho correto, para essas duas coisas, nós precisamos de uma ferramenta básica, que é o CAD único. E eu acho que o CAD único foi desfigurado pelo governo Bolsonaro. Acho que nós estamos diante de uma situação muito grave, porque a ferramenta que nós tínhamos, e de fato era muito boa, né? Tanto você como a Rosilene, todos que militaram na área social contribuíram para isso, ela nos dava uma segurança muito grande para a aplicação do Bolsa Família, ou mesmo do Auxílio Brasil, perdão, do auxílio emergencial, que chegou a 39 milhões de brasileiros, né? Agora foi reduzido para 18 milhões. Mas eu temo que aquele instrumento que a gente tinha não tenha mais a mesma eficácia, a mesma eficiência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que nós vamos recuperar a credibilidade do CAD único? Como é que nós vamos fazer para ter nas mãos de novo essa ferramenta poderosa que nos possibilitou alcançar o êxito que foi o Bolsa Família, né, na sua época, que vai voltar a ser de novo. Mas sem esse instrumento, eu acho que a gente não avança nada, né? E nós estamos numa situação, de fato, agora você vê, tem 12 anos que não se faz o censo no Brasil. Agora diz que o IBGE está começando o censo, mas com 12 anos de atraso. Então, nós temos defasagens de dados, nós temos uma ação, que aí eu queria que você falasse sobre isso, deliberada do governo Bolsonaro, de enfraquecimento do CAD único, quer dizer, tentar transformar o processo de cadastramento que a gente tinha todo o esmero em fazer num aplicativo de telefone celular, que é um negócio absurdo, porque grande parte da população pobre sequer tem telefone, quanto mais smartphone, né? Mas, enfim, a minha preocupação é essa, CAD único. Como é que nós vamos fazer para recuperar a ferramenta e torná-la outra vez eficiente, para aí assim nós agirmos nos programas sociais que virão com a eleição do presidente Lula? É isso aí, Márcia. Muito obrigada, Fernando Pimentel. Fico muito feliz em saber que você também está nessa caminhada para ir para o Congresso, para ir para a Câmara Federal, e eu espero a sua vitória, porque é isso, eu não tenho dúvida. Sempre quando eu brigo, você sabe que o orçamento da assistência social, só fazendo aqui uma chamada que é muito grave, nós voltamos ao orçamento de 2002 para os serviços socioassistenciais. Nós chegamos a quase 4 bilhões com a Tereza Campelo lá no Ministério, nós fomos num crescente, né? E agora deveria ser 8 bilhões, e é 1 bilhão. Então, outro dia, quando eu falava com a bancada lá aí de Minas, com o Patrus, com o Reginaldo, com todo mundo aí também, né? E aqui no Paraná, eu cheguei a ser assim, né, perder um pouco a paciência. E aí eles me disseram, o problema é o seguinte, aqui é assim, 150 deputados e deputadas votam pelo direito, votam pelas políticas públicas, votam pelo Estado democrático, e 363 votam de acordo com seus interesses, com seus negócios, com a sua subordinação, que nós sabemos bem como é que funciona isso. Então, Fernando, nós precisamos de uma bancada, de um legislativo estadual. Desculpem. Nós precisamos de uma bancada estadual forte e de um legislativo federal forte, na Câmara e no Senado, eu não tenho dúvida disso. E o teu tema é super importante. Eu nunca participo de nada sem mostrar esse caderno, que é o Cadastro Único. Não há dúvida
que quando ele começou lá em 2002, ele não tinha uma base ativa. Eu me lembro, o Matoso era o presidente da Caixa e a gente reuniu lá no Ministério do Desenvolvimento Social e ele dizia, isso é uma gambiarra, não tem base ativa. E nós fomos investindo muito, investindo em tecnologia, investindo para dar consistência ao cadastro único. Tanto é que nós chegamos, né, em 2010 e depois em 2016 com um reconhecimento mundial desse que é um instrumento de gestão pública e que só nos nossos governos 18, pelo menos 18 grandes programas tinham como base o cadastro único. Nós tínhamos... eu me lembro que eu fui conversar com a Dilma, que era ministra de Minas e Energias, para falar do P13, para falar da tarifa social de energia, e nós passamos a utilizar o cadastro único para assegurar que as famílias do CadÚnico de fato tivessem acesso. Assim como taxa para vestibular, assim como Luz para Todos, quer dizer, uma série de programas. Então, você tem toda a razão. Daí, eu posso testemunhar aqui o desespero dos trabalhadores do SUAS a partir do momento em que, irresponsavelmente, na maior cara de pau, eu posso dizer isso, a equipe do Ministério de Cidadania, sem passar pelo debate no Conselho Nacional de Assistência Social, que é a autoridade, que nada pode acontecer na assistência social sem passar pela aprovação do CNAS, assim como na saúde, no Conselho de Saúde, assim, quer dizer, os conselhos são para isso, e que nos nossos governos, os conselhos, de fato, tinham poder de deliberação. E neste momento em que se cria o auxílio emergencial, que nós lutamos muito para ter, simplesmente a área do cadastro único começou a ser precarizada. Começaram a fazer mudanças, baixar a resolução de um dia para o outro, que ninguém estava sabendo. Nós temos no Brasil uma organização, uma estrutura orgânica do CadÚnico. Todo estado tem uma coordenação do cadastro único, todo município tem um coordenador do cadastro único. Isso nós fizemos e mantivemos com capacitação, com qualificação, com atualização dos dados, né? E simplesmente isso acabou. E no auxílio emergencial, eles fizeram exatamente, já começaram lá atrás fazer isso. Há 2, 3 anos, pelo menos, eles estão tomando medidas absolutamente autoritárias, né? Hoje eu conversei com o coordenador da Bahia e do Piauí, ele me dizia, nós estamos desesperados, eles já fizeram não sei quantos manifestos e apresentaram, já pediram reuniões com o Ministério cortou a assiduidade das reuniões da CIB e da CIT, da Comissão Tripartite, que reúne gestores municipais, estaduais e nacional. Eles simplesmente cortaram. É preciso ter interferência de deputado para o ministro, para o secretário nacional marcar qualquer reunião. E agora o que está acontecendo é isso. Lá atrás, você tem razão, as pessoas precisavam usar chip, usar celular. Eu cansava de ouvir assistente social, psicólogo de CRAS, dizendo do Centro de População de Rua, nós estamos emprestando o nosso celular, porque as pessoas não têm celular, as pessoas não têm rede, as pessoas não têm Wi-Fi. Então, como é que vão ter acesso? Por isso, e o governo fez isso propositalmente, porque quanto menos famílias tendo acesso, mais orçamento sobrava, menor era a execução orçamentária. E nós sabemos o que significa isso. Não basta aprovar o orçamento, é preciso executar, né? E executar com a coerência do desenho dos programas. Então, eu não tenho dúvida, né, o que nós vamos fazer, Fernando? O que nós temos que fazer? Né? E nós temos respaldo, nós temos legitimidade nos 5.570 municípios, no Distrito Federal, em todos os estados, né? Porque as pessoas reconhecem e querem o cadastro único atualizado, o cadastro único funcionando de novo, porque ele tem sido desmontado. Daqui uns dias sairá um outro manifesto das coordenações estaduais, eu vou mandar para vocês, né, denunciando o que está acontecendo no Ministério da Cidadania em relação ao cadastro único. Tanto é que nós não temos ideia de quantas famílias
Por exemplo, hoje saiu a Confederação Nacional dos Municípios, não sei se vocês viram isso, a CNM denunciou hoje que são 2,8 milhões de famílias que estavam na fila desde abril para serem incluídas no programa de transferência de renda. Em dezembro eram 3 milhões, depois de tanta pressão diminuiu e agora a fila voltou a aumentar. Só que não dá para ter essa leitura no CadÚnico, porque a base de dados está desatualizada e não está chegando em quem, nos serviços de referência, em cada área de vigilância socioassistencial, que o Cadastro Único é a base disso, não é? Como eu disse, é um instrumento de gestão pública, não é? Eu sempre falo com os prefeitos, não é só para o Bolsa Família. O CadÚnico, ele reflete, né, uma fotografia do perfil das famílias brasileiras em todas as áreas de políticas públicas, na área de trabalho, na área etária, no ciclo de vida, nós fizemos suplemento de população de rua, de comunidades indígenas, quilombolas. Então, de fato, é lamentável, né? E eu aproveito para fazer essa denúncia aqui, né? E quem assistir este programa, que tome medidas, que converse com os deputados, que faça essa denúncia, porque está ficando muito barato para o governo, sabe, Fernando? Infelizmente, a Frente Nacional tem feito denúncias ao Ministério Público, né, uma parte aí dos deputados e deputadas que têm compromisso, mas ainda é muito pouco, né? Nós precisamos movimentar a sociedade brasileira, e principalmente agora, nesse momento de eleição, mostrar, né, essa destruição de todos os instrumentos. Vocês não têm ideia do tanto de resolução, de decreto. Hoje foi a posse do Conselho Nacional de Assistência Social, da sociedade civil. Aí o secretário vira e fala assim, eu já estou quase terminando uma resolução para criar uma diretoria de cuidado. Como assim? Aí eu escrevi lá no chat, nada pode ser criado sem passar pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Criar mais programas, criar estruturas sem orçamento, isso é uma irresponsabilidade. Então, vocês não têm ideia do que vai acontecer o ano que vem, né? Nós não temos ideia, porque as estruturas estão ruindo em todos os ministérios. O Ministério da Saúde, quando eles contam o que aconteceu na pandemia, é de estarrecer, é uma irresponsabilidade. Acabou a administração pública, acabou a estrutura, acabou a institucionalidade. Nós temos muitos amigos lá, né, Wieland, da carreira de gestão, e que eles não conseguem, é tão antiético, né, que é insuportável trabalhar num governo tão desrespeitoso, né, e tão destruidor. Então, você tem toda a razão, nós haveremos de resgatar, de atualizar, de fortalecer, de valorizar, de incluir as pessoas no cadastro único, porque nós queremos universalizar o atendimento e as políticas públicas nesse Brasil afora. E haveremos de fazer com a eleição, com a vitória do nosso pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e com uma boa bancada de deputados, deputadas, senadores e senadoras, deputados estaduais, e aí, né, espero que aí também, né, em Minas Gerais, nós tenhamos aí uma luz, não é, com a eleição de um novo governador e vice-governador que eu aprecio tanto. Pois é, caminhamos agora para o fechamento do nosso programa e, em respeito à nossa audiência, eu pediria aos nossos debatedores que, em 30 segundos, fizessem os comentários finais, não é, para a gente encerrar esse estado das coisas em debate. E começamos por Rosilene. Rose, 30 segundos. Por favor, o microfone. Já estou cuidando disso. Não, eu queria recuperar o seguinte, eu acho que o Marco trouxe um aporte importante, também queria me permitir uma sugestão, duas, na verdade. A primeira é que eu acho que seria importante que você viesse fazer com mais um detalhamento essa sua ideia lá no debate que a gente está fazendo sobre a questão do trabalho e a incidência sobre o programa de governo, que é um pouco objetivo também. E o segundo, se me permitem aqui os organizadores, abusando da confiança de ter sido convidada, talvez fosse um tema interessante para a gente fazer também aqui. Acho que vocês podiam
trazer pessoas para debaterem isso. Aí, diante disso, fechando, acho, Marco, que não vou fazer nenhum tipo de debate teórico aqui, mas acho que me reporto de novo a qual conceito de pobreza você está se referindo. Né? Não existe um conceito de pobreza único, isso não é unânime, nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Mas eu acho que há uma distinção entre a oferta e a questão do trabalho e a questão da proteção social. Não há que se falar, por exemplo, em colocar os idosos do Bolsa Família para trabalhar. Né? Se você pensar, por exemplo, nas mulheres dos países nórdicos, por exemplo, que ainda em grande porcentagem, quando casam e têm filhos, elas saem do trabalho. Nem vou fazer a discussão aqui da remuneração do trabalho doméstico, né? Mas a oferta de trabalho não resolveria, por exemplo, o aumento de violência junto dessas mulheres, exatamente em grande medida por não terem renda. E assim sucessivamente. Então, você tem pobreza educacional, pobreza de acesso a serviços, pobreza de falta de informação. Então, eu acho que essas duas coisas não são excludentes. Né? O Brasil, por exemplo, estava em praticamente pleno emprego no final da gestão, na época do golpe, né, da presidenta Dilma, contra a presidenta Dilma, e a gente tinha 60 mil jovens negros assassinados, de regiões pobres, jovens pobres. Quer dizer, o que significa pleno emprego e 60 mil mortos nessas regiões empobrecidas? É muito imbricado o tema, mas eu acho que ele merece uma discussão, tanto do ponto de vista do conceito de pobreza, quanto de ancorar num ou noutro. Eu acho que esse fica aqui minha sugestão para um bom e quente tema para uma próxima oportunidade aqui de debate. Mais uma vez, Márcio, uma alegria te ver. Governador, muito obrigada pelo convite de vocês que organizam. Marco, sempre um prazer, eu sei seu brilhantismo de sempre. Obrigada, Villant, boa noite para a audiência aí. Marco Antônio, por favor, no prazo mais Muito obrigado. Rosilene, você tem razão, um programa de garantia de emprego pelo Estado não resolve todas as questões das misérias e das fragilidades da sociedade e da natureza humana. Quer dizer, uma coisa complementa e não substitui. Eu agradeço muito a oportunidade, mas me coloca à disposição, viu, Rosilene, para fazer parte dessas discussões sobre trabalho, emprego e inclusão produtiva e dar a experiência e o privilégio que eu tive de contribuir com o governo de Minas Gerais. Foi muito enriquecedora, Márcia, a sua contribuição, a sua expertise, e realmente nós temos mais trabalho do que eu podia imaginar para reconstituir os fundamentos da assistência social que o Brasil já teve bem e que, por um descuido nosso enquanto sociedade, deixamos que fosse destruída. Boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. Para as palavras finais, Fernando Pimentel. Bom, eu agradeci a oportunidade de debater com quadros e companheiros e companheiras tão qualificados, né, como esses que estão aqui hoje, especialmente a Márcia, querida amiga. Dizer, Márcia, que eu tinha já uma ideia, mas você desenhou com muito mais precisão o desmonte que foi feito da rede de proteção social, que nós levamos tanto tempo para construir, não é? Nós, que eu digo, não é nosso PT, é a sociedade brasileira, é o povo brasileiro que construiu ao longo de 20, 30 anos, né? Chegamos a ter essa conquista que foi o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social. Enfim, isso agora tudo desmontado por esse governo homicida, né? Que está aí em Brasília e que nós vamos nos ver livres dele, se Deus quiser, em outubro desse ano, para o ano que vem, aí começar uma batalha enorme para reconstruir isso, com um foco que me deixa assim arrepiado só de pensar. Se o número não está errado, nós temos 115 milhões de brasileiros, praticamente, vivendo uma situação de insegurança alimentar, dos quais quase 20 milhões em insegurança grave, ou seja, passando fome. Isso é 10% da população brasileira. 33 milhões, Fernando. São 33 já. Passando o meu dado fome. era de 2020. 33 milhões. Agora você imagina, isso é 15% da população brasileira. Isso é um absurdo. É um crime inominável ter chegado a esse ponto. Então, essa é a urgência, essa é a prioridade. Nós vamos ter que começar imediatamente, assim que chegarmos lá com o presidente Lula, recuperando
a efetividade do programa de alimentação, né, de segurança alimentar, e reconstruir a rede de proteção social. Mas tenho certeza que nós vamos estar juntos nessa batalha. Muito obrigado pela audiência aí, aqueles que estão nos acompanhando. Antes de passar a palavra para a Márcia, já queria agradecer a você, Márcia, pela sua presença, pela sua exposição. Como todos nós esperamos retornar os gestores públicos com o coração, em primeiro lugar, com o espírito humano, a vontade, né, de fazermos desse país um país sem desigualdades. E passo a você para as considerações finais. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigada, Wieland. Já falei demais essa noite, não é? Desculpa, porque eu gostaria até de ter ouvido muito mais vocês. Foi um prazer te reencontrar também, Fernando Pimentel, Rosilene, querida amiga, Marco Antônio, que bom, né? Wieland, pessoas tão qualificadas, tão comprometidas. E acho que essa nossa militância e esse nosso sonho que vai fazer o Brasil a voltar a ser, né, o que nós sempre desejamos, pensamos, pudemos pelo menos começar a construir. Eu sempre digo isso. Nós estávamos no primeiro, segundo, talvez terceiro degrau, de fato, né? Fomos derrotados, mas nós não fomos vencidos. Estamos na luta, acreditamos nesse futuro, né, que é sob a liderança do presidente Lula, e a gente está vendo em todos os estados onde ele chega, não é, a multidão que toma conta, né, dessa esperança, dessa alegria, pondo nele, de fato, as vidas de tantos e tantos milhões de brasileiros e brasileiras. Então, muito obrigada, parabéns aí, não é, a este programa, não vou errar o nome, Estado das Coisas em Debate, que bom, né? Obrigada também para quem aí nos assistiu, participou, e acho que é isso que nós temos que fazer. Até o final do ano, não temos ilusão de que esse governo vai fazer qualquer coisa que seja boa para o povo brasileiro. Agora é apostar na construção de um programa de governo, né, com participação coletiva de todos aqueles que querem um Brasil diferente, um Brasil justo, democrático, um Brasil que, de fato, né, aspire pela igualdade, pela equidade. E nós voltaremos a ser no mundo, de novo, uma grande referência. Um grande beijo, boa noite a vocês, até a próxima. Logo eu pretendo voltar aí para esse estado tão querido. Obrigada, gente, um beijo. E agradeço também a presença dos nossos debatedores, Rosilene Rocha, Marco Antônio Castelo Branco e Fernando Pimentel. E agradeço o privilégio da sua audiência que nos acompanhou até aqui. Acompanhe a nossa iniciativa em www.estadodascoisas.com.br. Obrigado e até o próximo Estado das Coisas em Debate.